Que Deus abençoe todos. ete nzambe apambola banso. Nós estamos a se perseguir o nosso tema. Solo tozali kokoba se kokoba na moto alitia na biso. Não esqueça o nosso tema. Bobosana te moto alitia na biso. As religiões dos filhos de Abraão. Beyamba ya bana ya Abalayama. As religiões dos filhos de Abraão. Beyamba ya bana ya Abalayama. Não falei a religião dos filhos, as religiões. Nalobeli eyamba te ya bana na Abraham kasalobi beyamba. Quer dizer que são muitas religiões. Talisie tezali beyamba mingi. 3 já é plural. Misato ezali ebele. No ponto 1, falamos sobre as 3 grandes religiões monoteístas. Na etape ya liboso tolobelaki na beyamba misato ya minene na mokili mobimba. Monoteísta significa crer num só Deus. Acabou. Beyamba misato ya minene na mokili mobimba oyo ebengami monoteiste. Etalisi ete nzambe se moko kaka osuki wana. Pelas graças de Deus, Na ngolu na nzambe os filhos de Abraão herderam aquela coisa no pai Abraão, acreditar num só Deus. na ngolu na nzambe bana ya Abalayama balekaki na kozwa ngolu ya kondimela nzambe se moko. Quais são as 3 religiões monoteístas dos filhos de Abraão? Siko beyamba oyo ya bana na Abalayama na ntina kosambela nzambe se moko ezali nini? 1. O judaísmo, quer dizer, a religião dos filhos de Israel. Ya liboso ezali judaïsme oyo etalisi eyamba ya bayuda. 2. O cristianismo, Ya mibale ezali christianisme aquele que acredita em Jesus na, Cristo. na bayo bandimelaka Yesu Kristo. 3. A religião muçulmana. Ya misato ezali eyamba oyo babengi musulman. São as 3 as grandes religiões do mundo, só que isso são religiões monoteístas, quer dizer, que acreditam num só Deus. Yango nde beyamba misato ya minene na mokili mobimba na ntina na oyo babengi monoteiste oyo etalisi ezambelaka kaka nzambe se moko. A base da adoração é ou você monoteísta ou você politeísta. Essa é a base de uma adoração antes de ir em outros pontos. Mosisa na ntina na kogumbamela nzambe moko ezali to ondimelaka nzambe se moko. Ya mibale ezali to ozali politeiste. Quando você quer rezar, então a primeira coisa, você vai rezar um só Deus ou muitos deuses. Tango yo olingi osambela yango nde kuna epai koyebana mpe komonisama soki okosambela nzambe moko to mpe okosambela banzambe ebele. Pela graça de Deus, os filhos, todos que vieram de Abraão, manteram aquela visão de Abraão, um só Deus. Na ngolu na nzambe baye nyonso babimeli na Abrayama nde babombi kosambela ya nzambe se moko. Vai nos judeus, okende um pana só bayuda Deus, Jeová. nzambe se moko Yahweh. Vai nos cristãos, um só Deus, Jesus Cristo. okende pana bakristo nzambe se moko Yesu Kristo. Vai nos muçulmanos, um só Deus, Allah. okende bamizima nzambe se moko Allah. Mas ser monoteísta não significa que você irá no céu. Não. Kasi kobengama monoteiste elobi te ete yo penza lotomo okende na lola te bongo te. Significa só que você iniciou bem, mas
que falta é acabar também bem. kozala monotheiste ezali malamu po ete yo bandi malamu kasi eloko motuya sukisa mpe malamu na kozalaka yo monotheiste. Vamos ver as tuas práticas. tokoyekola balolenge esaleli na babiyamba oyo misato. Mas se você é politeísta, nem vale a pena, nem vale a pena mais falar das práticas onde que você, não vale a pena ter já iniciasse mal. kasi soki obengami politeiste wana etalisi mpenza ebandeli oyo eza mabe eza kuna ntina to otalisa balolenge ya kosambela eza susu na ntina te. Nem vale a pena falar mais. eza kutu na ntina moko toloba lisusu. Basta dizer, eu acredito muito, acabou. soki kaka olobi ngai na ndimela banzambe ebele esili Acabou. esili mpo na yo. Mas nós somos monoteístas a partir do nosso pai Abraão. kasi biso tobengami monotheiste kobanda tata na biso ya kondima abrahama. Agora, nesse primeiro ponto, há duas perguntas que eu recebi. sikoyo etape ya liboso eza na bamituna mibale onga na yambi Que vamos responder antes de entrar. oyo tokoleka na koyanola yambo tokota na mozindo ya liteya. Primeira pergunta: motuna liboso os muçulmanos, já que são filhos de Abraão, quer dizer, irão na eternidade? bamisilma kozalaka bango bana ya abrayama sikoyo motuna yango bakokende mpe kuna na ezalazala l'éternité Não. te. Ser filho de Abraão é uma graça, é um privilégio. kozala mwana ya abrayama eza kaka ngolu to mbando songolo esalami. Mas a graça é só graça naquele que recebeu a graça como graça. nzoka ngolu etangamaka ngolu se bobele na oyo ayambi yango lokola ezali ngolu. Quando alguém te envia um dinheiro nos correios, você negou, não quer, então escapou a graça. ntango ndakisa moto songolo atindeli yo misolo na nzela ya poste kende kozwa yo ke kuna lobi te ya ngai te naboyi na ngai wana etalisi ete osote mpena ngolu. A graça é só graça quando você receber aquela graça. ngolu etangamaka se bobele ngolu na ntango yo yambi yango kozalaka ngolu. Há pessoas que não são filhos de Abraão, estão nas estátuas, estão aí no politeísmo, no Nimrod, no Babilônia, mas Deus te fez graça, você está atrás de Abraão. ezali na babeyamba epai wapi babimeli na abrayama te bakutami na banzambe ebele ya bikeko nimerode me mpo na yo nzambe asali yo ngolu ya kosimba kondima na nzela ya abrayama. Mas as práticas, kasi esaleli onde está o problema? epai nde mama na likambo ezali. Vamos ver isso mais tarde, aquele irmão que me pergunta, vamos falar da fé muçulmana mais tarde no fim. na ndeko apesinga motuna na suka nde tokolobela na ntina na bamisilma. Eles tiveram um bom privilégio de ser atrás de Abraão, uma boa graça, mas rejeitaram aquela graça. bamisilma solo bazwaki ngolu monene mpe mbando kobotamela na abrayama kasi mawa mingi mpo te babwakisaki ngolu yango. Por exemplo, rejeitam Jesus ndakisa babwakisi yesu como filho de Deus, como Deus, rejeitam. kozalaka mwana nzambe kozalaka nzambe bango babwakisi yesu. Então, Jesus é Salvador. nzoka yesu ye nde mobikisi. A graça é só graça quando você recebe essa graça. ngolu etangamaka se ngolu na ntango yo yambi yango kozalaka ngolu. Hoje os muçulmanos são terroristas. lelo kati na bamizima bayike na bango bazali mpenza bakuna mata bateroriste. Abraão não matava pessoas. nzoka balayama na biso abomaka bato te. Mata irmãos em nome de Allah. Abraão não fazia isso. oboma ndeko nayo na nkombo ya ala abrayama asalaki yango te. Vice, né? omoni Então, rejeitar a graça. wana etalisi ete babwakisaki ngolu. Não vão na eternidade. bakokende mpe na seko te. Segunda pergunta. motuna ya mibale Muçulmano, eu vendo na praça, muçulmano me diz que vocês cristãos irão no inferno.
solo ngai natekaka na zando kasi ndeko moko ya musulman alobi ete bino bakristo bokokende na lifelo Pour que você acredite em Jesus como Deus. po bino bondimelaka yesu kozalaka ye nzambe. Não é culpa dele, irmão. Ele é monoteísta. Ndeko ezali foti ya musulman wana te, azali monoteiste kaka. Ele é filho Abraão. Filho Abraão é monoteísta. Aqueles é um só Deus. Mwana nyonso ya Balaya bengami monoteiste po andimelaka nzambe se moko. Agora, eles pensam, não somos nós, eles pensam que nós estamos acreditando em dois deuses, quer dizer, estamos dizendo Deus Pai, Deus Filho. É por isso que pensam assim, mas estamos enganados. Sikoyo, ba musulman bango bakanisaka ete biso ba Kristo tozali ba polythéiste po tondimelaka Yahweh tondimelaka pe Yesu. Nzoka bango bayebi te Yahweh ye wana Yesu oyo babengami nzambe alola. Porque politeísta irá no inferno, isso é verdade. Po un polythéiste akokende pena lifelo oyo ezali kamba solo. E eles pensam que somos politeístas, que eles estavam acreditando em Deus e estavam acreditando em Jesus. Pe bango bakaniselaka biso ete tozali ba polythéiste po ete tondimelaka Yahweh tondimelaka Yesu. Mas eles não entenderam mal. Nzoka bango basosoli biso mabe. Que eles enganou é Maomé. Nani azimbisi bango ezali Maomé. Eles vão ver isso no fim. Tokoyoka onga na suka. Você explica só ao teu amigo que nós não estamos acreditando em dois deuses, ou três deuses, não, mas o Yahweh do Antigo Testamento é Jesus no Novo Testamento, é a mesma pessoa, não são dois, é uma mesma pessoa. Ndeko yebisaka moninga no wana na zando musulman ete biso tondimelaka banzambe mibale te to pe misato te kasi tondimelaka nzambe se moko Yahweh oyo boyokani ya kala to kondimana ya kala yende wana tobengi Yesu Kristo na kondimana ya lelo. Ele fala também que se encontrar uma igreja cristã que acredita na Trindade, aquela é uma falsa igreja cristã, uma falsa. Yebisa yepe lisusu soki akutani na eklesia moko ya bato basambelaka Kristo kasi bandimelaka nzambe na lolenge ya misato wana ezali eklesia ya bakristo ya lokuta. Isso também vamos ver isso no fim. Likambo pe tokoyoka ngo na suka quando vamos falar sobre Maomé. Na tango ekolobela biso na tina na Maomé. Hoje estamos a falar sobre a religião dos filhos de Isaac. Lelo tokolobela na tina na eyamba ya bana na Isaka. Hoje, quinta-feira e sábado, vamos falar sobre a religião dos filhos de Isaac. Lelo mokolo na minei elongo na mokolo na mposo tokolobela na ntina na eyamba ya bana na Isaka. Hoje, ponto 2a. Lelo ezali etenya mibale a religião dos filhos de Isaac. Eyamba ya bana na Isaka. Primeira parte. Etape ya liboso. Sábado, porque iremos no ponto 2b. Na mposo tokoleka na etape ya mibale b. A religião dos filhos de Isaac, de segunda parte. Eyamba ya bana na Isaka, etape ya mibale. O que é que vamos estudar hoje? Nini tolingi koyekola pona lelo? Qual é a primeira igreja monoteísta dentro desses três? Eclésia nini oyo ebengami monoteíste kati na biyamba oyo misato? Entre judaísmo, entre cristianismo, entre Islã, que são muçulmanos. Dentro dos três, qual é a primeira igreja monoteísta? Kati na biyamba oyo misato, judaísme, eyamba ya bakristo babengi christianisme. Sikoyo wapi oyo ezali eklesia oyo ya liboso? Qual é a religião que começou a acreditar num só Deus? Nani kati na bango otope eyamba nini oyo ebandaki kondimela na nzambe se moko? Será que são os cristãos? Bongo ezali bakristo? Será que são muçulmanos? Bongo ezali musulman? Será que são judeus? Bongo ezali bayuda? Isso que vamos ver hoje. Nde yango tokoyekola lelo. Quando iniciou isto? Tango nini yango ebandaki?
na época de Abraão ou depois, quando? Na eleko ya Abraham, tope sima, tope tangoni. Como que iniciou essa igreja monoteísta primeira? Ebandelaki ndenge nini Ecclesia oyo monoteíste. Por que surgiu essa igreja monoteísta? Qual foi a intenção de Deus? Pona nini yango Ecclesia oyo monoteíste ebandaki. Makanisa nzambe to posa nzambe ezalaki boni. Isso vamos ver hoje. Yango nde tokoyekola lelo. Genèse 15. Genèse 15. Isso que vamos ler. Yango nde tokotanga. De 13 até 16. Kobanda 13 tina 16. E vamos ler também 18. Pe tokotanga 18. Genèse 15. Genèse 15. De 13 até 16. Kobanda 13 tina 16. Então, lhe foi dito. Sabe, aqui está falando do Abraão, não esqueça. Deus falando no Abraão. Awa nzambe kolobaka na Abrahama. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Yahweh alobelaki Abalama ete yeba boye ete mabota na yo bakozala bapaya kati na mokili mojali na bango te bakozala baumbu kuna mpe bakonyokolama mbula nkama minei. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Kasi nakopesa etumbu na libota yango bango bakosalela pe na nsima bakobima na biloko na motuya mingi. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultura em ditosa velhice. Yo okokenda na kimia epai na batata na yo mpe okokundama na nsima na bonunu na bilanga mingi. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amoreus. Na libota na minei bakoya awa lisusu jambi lisumu na bamola etondi na inote. Quem é esse? Nani oyo? Os filhos de Israel. Bana na Israele. São os que estão se falando aqui. Ezali bangonde bazali kolobelao. 18. 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Sempre aquela descendência é Israel. Na mokolo yango Yahweh asalaki kondima na Abrahama pe alobaki ete nakopesa mokili oyo na mabota na yo. Awa ezali ntango nyonso bana Israele baki kolobela longwa na ebale monene kino ebale na pelata. Deutéronome 7, 6 até 9. Deutéronome 7, 6 tina 9. Deutéronome 7, 6 até 9. Deutéronome chapitre 7, 6 tina 9. 6 até 9. 6 tina 9. Porque tu és povo santo ao Senhor, tu és Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses a seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Está a falar a quem é? Ao povo de Israel, filho de Isaac. O ete yo ojali libota na bule mpona Yahweh nzambe na yo. Yahweh nzambe na yo aponaki yo ete ojala libota na ye mpenza. Azali kolobana nani? Na bana na Isaka, Israel. Kati na mabota yonso majali na se. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolher porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Yahweh atiaki bolingo na ye na likolo na bino mpe aponaki bino mpo ete boleki mabota mosusu na motuya te, mpo ete boleki mabota mosusu yonso na moke. Não vos escolhi porque vocês são muito, até vocês não são muito, são menores, não por causa disso que vos escolhi. Naponi bino te po bozali ebele na motango, kutu bino bozali na bino moke, eza na mopona ebele na bino te naponi bino te. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com
poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. kasi ezali mpo ete yawe alingi bino mpe azali kokokisa ndayi oyo esimbelaki ye batata na bino ete yawe abimisaki bino na loboko na nguya mpe alikolaki bino na ndako na bowumbu na loboko na Falo mokonzi na Egipto. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Yango wana boyeba ete yawe nzambe na bino ajali nzambe. Nzambe na sembo oyo akobatelaka kondimana na ye mpe boboto na ye epai na ba oyo balingi ye mpe batosi malako na ye kino mabota nkoto. Vamos orar. Tokondeli. Deus poderoso, entregamos essas palavras bonitas, boas, a Ti, para nos colocar nos corações e abençoar cada um isso. Amém. Não esquece, nunca esquece e nunca esquece. Botikala kobosana kate. Botikala kobosana kate. Botikala kobosana kate. Que de Adão até passando de Lívia, até Torre de Babel, a adoração era individual. Uta Adamo tina mpela oleki mpela uketina ndako ya mola ya Babele kogumba mbela nzambe ezalaki moto na moto. Alguém faz altar, moto songolo abongisi etumbelo na ye, põe a sacrifício, atie mbeka na likolo, olha no céu, atali likolo e dedica aquele sacrifício naquele ser que altíssimo que está no céu. Nde akokaba mbeka na ye na moto aleki likolo abengami nzambe na lola. É assim que o crente do Antigo Testamento rezava antes de Nimrod. Nde na boye mondimi nyonso ya boyokani ya kala azalaki kogumba mbela nzambe yambo Nimrodi abanda mosala na ye. Não esquece, não esquece, não esquece. Kobosana kate, kobosana kate, kobosana kate. Naquela altura, na eleko wana, não existia a religião politeísta, não existia. Eyamba o babengi politeíste ezalaki te. Ninguém naquela altura tinha na sua mente que tem dois deuses. Não, todo mundo sabia que é um Altíssimo lá no céu. Nunca esquece também isso. Moto moko te na mabanzo na ye akwai kobanza ye te banzambe bazalaka mibale kasi eyebanaki moko na moko ete nzambe azalaka se moko likambo oyo kotikala kobosana ko te. Seja Caim, ezala Kaina é um só Deus, está lá. ayebaki yango nzambe se moko azala kuna na lola. Seja Nimrod, ezala Nimrode, sabia que ayebaki ete nzambe azalaka se moko na lola. mas quando o orgulho vem, kasi ntango lolendo elati Nimrode, o homem foi enganado pelo orgulho. nde Nimrode azimbisami na nzela ya lolendo na ye. Cuidado com o orgulho. Kebaka na lolendo. Depois a Bíblia está dizendo, yango a Bíblia ezoloba, a Bíblia é o início da queda. O orgulho é o início da queda. lolendo yango nde ebandeli ya ekweyeli. Ele sabia mesmo, no Nimrod, que tem um ser lá. Nimrode ayebaki yango malamu ete ezalaka na moto moko oyo aleki likolo kuna na lola. Estava azalaki na Torre de Babel, ele estava dentro. Na Quando Mulai. fazia aquela torre para tocar no topo onde está o Altíssimo. na boyebi ya likambo oyo ete nzambe azalaka se moko yango ndako ya molai bazalaki kotonga direction yango ezalaki wapi na lola mpo etuta ya mapata. Sabia. Ayebaki yango. Mas quando o orgulho vem, kasi ntango lolendo ekangi ye, o homem esquece. moto abosani nyonso. Orgulho Lolendo não é boa coisa. eza eloko malamu te. Você encontra um pregador que está dizendo, o nosso pastor, esse pastor é o nosso, é o verdadeiro pastor. Espera só quando o orgulho vai vir. Yo okokuta pena motei songolo
koloba mokambi na biso yende mokambi aza pena mokambi ya solo ya nzambe kosala eloko te zelela ye mokolo lolendo ekolata ye dia que vale revestir orgulho nde mokolo akolatisama na lolendo esse pastor também esse aqui okoyoka kaka moto aze kotombola mokambi koloba oyo mpe mokanisi aza mokambi esse cara pastor oyo epai na nga aza mokambi te vou fazer a minha igreja quando vou fazer aquela igreja aquele é a verdadeira mensagem nakobanda losambo na nga mosusu ya sika nde na losambo nakobanda yango nde message ebandi e quando vai a começar ntango akobanda todo mundo moto nyonso e crente todo mundo orgulhoso a mensagem agora iniciou nde kuna kobanda na mokambi ya lingombo ebandi sika na mpati ya suka bango nyonso balatisami na lolendo koloba ete sika nde sango ebandi cuidado com orgulho kebaka na lolendo não esquece kobosana te não havia fetiche no tempo de Adão na ntango na Adamo bakisi ezalaki te nem magia ezala soloka nem quimbanda ezala oyo bamama ndona ezalaki te nem feiticeiros eza bandoki bazalaki te nem mágicos ezala bato ya soloka encantadores o bato oyo babena bandoki mpenza nem no tempo de Adão ezala ntango ya Adamo te de Enoque ezala Enoki de Noé ezala Noa são coisas que vieram depois ezali makambo yaki nsima com a Babilônia na nzela ya Babilone quando Babilônia ntango Babiloni kaka elatisami na lolendo tudo falhou makambo nyonso mpe ebebi no tempo de Nimrod na ntango na Nimerode e depois mpe nsima de Nimrod ya Nimerode no tempo de Babilônia na ntango ya Babilone aquela adoração antiga kogumbamela wana ya nzambe oyo ya kala desde o tempo de Adão wuta ntango ya Adamo o tempo de Caim, Tango tempo de na Caim, Abel, aquela adoração que o crente sozinho, na sua própria vontade, nem pastor, nem pregador, nem igreja sozinho, faz altar e dá a invocação a Deus, desaparecer. kogumbamela wana oyo amondimi moko na moko liboso etumbelo na ye mpe oyo ezalaki mpenza mbeka na ye nde asali mpenza ezali kogumbamela solo eglize ezalaki te mokambi azalaki te moteyi azalaki te kaka ye na nzambe na ye kasi kogumbamela wana ntango wana kala ebungi Acabou, desapareceu. ebungi. Agora, quando você pergunta a pessoa, Deus, está dizendo, ele está te perguntando, qual Deus? sikotango otuni moto nzambe na yo nani aloba nzambe nini Qual Deus? Está falando de qual Deus? ozolobela nzambe nini etalisi ete bato bapengwi Politeísmo entrou. nde banzambe ebele bakoti Deus da lua, Deus nzambe ya do sol, sanza Deus nzambe ya da mwense cultura. nzambe ya soki wapi Oh, kolona tanta. tala binzambe Com Deus, mulheres. na banzambe ya basi É terrível. sont morts. Então, desaparece. Quer dizer, Deus no céu, quando está olhando aqui embaixo, não está vendo mais aquele adorador que está aí fazer lenha e põe sacrifício e chama, oh Deus Altíssimo, nua. Nesima nzambe pena na lola atali na se abuaki miso na se amoni lisusu lolenge ya bandimi wana te oya kala liboso etumbelo na mbeka na ye koloba ite yawe suka ebungi Mais esse mundo me pertence. me mokili ezalaka ya ngai ekomi boye ndenge Essas são minhas criaturas. ba oyo nyonso bozali bikelamu na ngai dessa forma assim. me ndenge nini bokomi kosala boye. É daí que ele chamou Abraão. Nde kuna nzambe alekaki na kobenga balayama. Abraão, vem me socorrer. Abalama, yaka osunga ngai. Vem. Yaka. Sai daquele. Bima na ula.
Fai. Tambola. Vou te mostrar onde você vai Na chegar. kolakisa bisika okukenda yo. Andou. Atamboli. Mas você quem é? Eu sou o dono dessa terra, o Deus da teus pais Abraão, Enoque, eu. Aqueles aí que teu pai te mostrou no Ur, não é? Kasi oza nani ozobimisa ngai lulu boye ngai nde nazali nzambe na nguya nyonso mozalisi ya likolo na se omoni binzambi nzambe oyo tata na yo azolakisa kuna na wula bango wana te banzambe ya solo. Ah bom? Oh, ya solo Abraão foi. Abraham abimi Até demonstrou aqui, a tua descendência vai estar aqui. Está demonstrando Canaã, mas hoje Canaã é Israel. te nzambe amoni ete Abraham abelemi na kana na yebisi telema ezali nde awa epai nalakaki kopesa na bakitani na yo nzoka bakitani ya balayama nde kanana oyo tobengi Israel lelo. Mas qual era a ideia de Deus? Kasi likanisa nzambe ezalaki nini? Porque Abraão também vai, uma pessoa vai morrer. Abraham aza mpe moto na nzoto lobi lobi akokufa. Mesmo se rezar o único Deus sozinho, com a mulher, Sara. Ah, isso não é nada. Atako akobondela nzambe ye moko na mwasi na esala oyo ekoka te. Aí todo mundo, aí há muitos deuses, vai no Egito, vai aonde, Roma, olha, só Abraão sozinho. Tala binzambi nzambi epalanganisama na mokili mobimba okende Egypte banzambe na bango okende Rome banzambe na bango sikoyo Abrahama ye moko kaka ekosimba te. O que queria Abraão? Siko nini nzambe alingaki? O que queria Deus? Nzambe alingaki nini? Ter um povo. Azala na libota na ye. Não é uma pessoa não, um povo. Moto moko kaka te libota. Que vai voltar àquela primeira adoração. Oyo ekozongisa kogumbamela ya liboso ya kala. Um povo. Alingi azala libota na ye moko. Esse povo vai sair aonde? Siko libota ngo eobimela wapi? Vai sair do Abraão. Ekobimela na Balama. E por isso nós lemos aqui, Yango totangi awa no Gênesis na 15, Genèse 15. Deus vai fazer aliança com Abraão. Nzambe akosala kondimana na Abrahama. Vamos ler Gênesis 15, de 13 a 16. Tozotanga Genèse 15, 13 tina 16. Então lhe foi dito, quem é Abraão? Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Yahweh alobelaki nani? Abalama. Ete yeba boye ete mabota na yo bakozala bapaya kati na mokili mojali na bango te. Bakozala baumbu kuna pe bakonyokola mambula nkamba minei. Está a falar. É uma profecia sobre Israel. Ezali esakweli oyo elobamaki na ntina na Israele oyo lelo. Os teus filhos irão num país estrangeiro, serão escravos. Estava a falar dos filhos de Israel que irão no Egito. Bakitani na yo bakokende na bowumbu na mboka oyo ezali ya bango te. Azalaki kolobela na ntina na libota na Israele na mboka Ejipito. Vão demorar 400 bakowumbela anos. bambula nkama minei. Isso que foi dito a Abraão. Yango nde esakweli elobamaki epai na Abalama. Todo mundo sabe que essa profecia se cumpriu nos filhos de Israel. Mondimi nyonso eyebi ete esakweli oyo ekokisamaki wapi na bana na Israele. Não tem mais outro povo, filho de Abraão, que fora num país estrangeiro. Não tem mais, somente só filho de Israel. Libanda ya libota na Israele oyo babengami bakitani na balayama oyo ekendeki na bowumbu eza lisusu te soki bobele Israele te. Não tem. Ezali te. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Quem é que sai com grandes riquezas? Israel. Kasi nakopesa etumbu na libota yango bango bakosalela
pe na nsima bakobima na biloko ya motu ya mingi. Libota nini okobima na biloko ya motu ya mingi ezali Israele. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Ele também demorou de verdade. Yo okokenda na kimia epai na batata na yo pe okokundama na nsima na bonunu na bilanga mingi. Solo abalayama nunaki penza ya solo. Sim, demorou mesmo. Aumelaki penza na bomoina ti na bonunu. Então, nós lemos naquele dia, no Gênesis 25, versículo 7, foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Na mokona totanga ki na Genèse 25 verset 7. Koloba ete bombo nyonso ya Abrahama ezalaki nkama na tuku sambo na mitano. 175. 175. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido a seu povo. Ndekuna Abrahama alikaki na kokufa na bambula mingi to belanga mingi ya bonunu na ye pe sima akendeki kokundama na batata na ye. Conforme Deus lhe falou, vai morrer em ditosa velhice. Ndenge nzamba lakaki ye nde esalaki ete anunaki mingi penza. Tá vendo? Deus não mente. Omoni nzamba akosaka te. Na quarta geração, tornarão para que quem é? Os filhos de Israel, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Na libota na minei 16. Bakoya awa lisusu jambi lisumu na bamola etondi nano te. 17. 17. Bom, vamos parar. Ato telemiwa. Visto que Deus estava a procurar ter um povo que vão ficar, se for o povo dele. Bomoni awa ete nzamba zalaki na moluka oyo wapi sengela kebenga madibota ya ye moko penza. Não é só Abraão, Abraão vai morrer, mas tem a ver um povo, porque aquele povo haverá filhos que vão nascer, filho, vão começar sempre a ir e espalhando essa verdade. Abalama ye moko ekosala eloko moko te po ya kokufa na ye. Kasi esengelaki Abalama abota. Bana na ye baboti, bana yo baboti, kobota na kobota na ti yango pena o nzamba lobaki e asolo. E por isso Deus escolheu Israel. Yango na nzambe aponaki Israele. Deus escolheu Israel. Nzambe aponaki Israele. Filho de Isaac, Mwana na Isaka, filho de Abraão. Isaka mwana na Balayama. Israel. Israel. Não esqueça, o nome de Israel é um nome que foi dado ao filho de Isaac, Jacó. Kombo sanate, kombo Israeli. Izalaki kombo o nzambe apesaki Yakobo mwana na Isaka. Ele que Deus deu esse nome, tirou Jacó e meteu Israel. Yende o nzambe alongolaki kombo ya Yakobo akamati apesi Israel. Cuidado com os nomes. Boke baka nantina bakombo. Cuidado com os nomes. Boke baka nantina na bakombo. Não dá teu filho o nome de Nimrod. Kopesa mwana na yo kombo ya numero de te. Cuidado. Ke baka. Eu encontrei um pregador a dizer, o que isso faz aqui? É um pregador da mensagem, mas está a dizer, o que isso faz? Ngai nakutana na motei kat na sangoyo koloba ete bongo kombo ko sani. Kombo eza nini osa nini? Há muitas Marias também são prostitutas. Eza pena ba Maria mingi baza basi na pite. É por isso que você vai fazer de propósito, né? Yango nde kopesa mwana nkombo na nko. Vai dar ninho nko de propósito porque há muita Maria está prostituta também. Opesa mwana mobali komba numero na nko po ete ba kombo Maria pesa mingi na ba Maria baza basi ya pite, hein? Que vai fazer de propósito agora. Kosala mona nko. Quando você faz uma coisa de propósito, Deus não está contigo. O diabo que vai vir com muita velocidade. Likambo na nko ezalaka likambo ya nzambe te ezali zabo la koyela we lulu.
homem da mensagem, pregador da mensagem, mas está duvidando que o próprio profeta está nos ensinando e tem provas na Bíblia. Moto pena kat na sango, motei na sango. Azotelemela mosakoli wa talisi biso tokeba na ntina bakombo pebi nakisa nango ezali na Biblia. Vimos muitos exemplos. Nesse tema de Abraão, vimos já muitos exemplos. Eza na bandakisa mingi ezali na Biblia. Kaka na mutualité oyo Balaama tomoni bandakisa ndenge na ndenge. Agar significa fuga, fugiu também. Agar ndimbo yango akimi, akimaki pe. Mas já se chamava Agar. Azalaki komibengama na kombo ya akimi. E fugiu Pe também. akimaki. Vixe? Omoni? Por que Isaac saiu da casa de Abraão? Porque Ismael riu Isaac. Pona nini Ismael babenganaki na ndako ya Balaama po asekaki Isaka. Isaac significa ele riu. Isaka ndimbo nango aseki. Eu ouvi um programa da mensagem, está duvidando, uma conferência de muitos irmãos, isso faz que faz algo. Quando uma coisa, um profeta que está na Bíblia, um profeta menciona isso na tua era, cuidado, irmão. Na mona penza motei kat na sango, kat na likita ba sal na nzambe. Na ntina na nkombo ya zoroba yo sala ndeko kebaka soki mosakoli. Abeti sete na ntango na pona likambo moko yeba kosimba likambo. Abraão era Abraão, e filho de Deus lhe Abraão, Sarai tornou Sará. Tudo isso em vão. Abalayama azalaki Abalama, nzamba bongole Abalayama. Sala azalaki Salai, abongole Sala. Siko nyonso eza pamba. Jacó chamava Jacó, mentiroso, mentiu também. Israel azalaki Yakobo, Yakobo ndimbo nango moto lokuta akosaki pe. Cuidado. Kebaka. Não segue a mensagem com orgulho. Kolanda sangoyo na lolendo na yo te. Esse aqui, ok, esse aqui, oyo eza malamu, oyo yango pete. Te bongo te kopona pona te. Deus quis um povo. Nzambe alingaki libota songolo. Quem que vai me ajudar a ter um povo? Quem é? Nani akosunga ngai nzambe nazala na libota yanga moko nani? Começou a olhar na terra. Atali na mokili mobimba. Chamou Abraão. Nde abengi Abalama. Vem. Yaka. Sai. Bima. Começa a andar. Tambola. Andou. Tamboli. Telema. Vou dar esse terreno. Na kopese tando ya mabele. Não é a ti, não. E pai na yo Abalama te. A tua descendência. Na bakitani na yo. Deus não diz que vou dar essa parte, esse espaço a ti. Não. Zamba alobaki na Balama te. A tua descendência. Omoni etenyo na kopesa ngai pai na te. Alobaki na mokitani na yo. Deus está a procurar adoradores que estarão na parte dele. Nzambe azalaki koluka basambeli oyo bakosambela na ngambu na ye. Deus estava a procurar aquela antiga adoração monoteísta voltar mais na terra. Tem que ter o grupo dele monoteísta. Nzambe azalaki na posa ete bandimi atango akala oyo babengamaki ba monoteiste bakosambela nzambe se moko ezonga lisusu kasi na ngambo na ye. Não havia mais. Ezalaki lisusu te. Número de religião dele predominou o mundo e ganhou todo o espaço. Agora Deus quis que eu também tenho que ter um grupo meu. Numero de penza eyamba na ye konzaki mokili mobimba olingo linga te sambela bikeko na ye. Nzambe atali abi mokili eza kobeba ngai mpe nalingi nazala na liboto oyo yanga moko. E por isso que ele escolheu Abraão. Yango nde ntina Nzambe aponaki Abalama. Ele prometeu que você terá multidão atrás de ti. Pe alakaki koloba ete yo kobota bana ebele na nsima na yo. São os monoteístas futuros. Bango bakozala bamonoteiste ya mikolo ekoya. E daí que através de Abraão, aquela antiga adoração monoteísta voltou. Nde esalaki ete na nzela Balama kosambela wana oyo ya bamonoteiste ya ntango akala ezongi lisusu. Transmitiu aquela prática nos seus filhos. Abalama sopi
lolenge ya monothéisme wana na bana na ye transmis na Isaac, apesi yango na Isaka. transmis também Isaac, transmis também no Jacob. Isaka asopi yango na Yakobo. Jacob transmitiu nos 12 filhos. Yakobo asopi yango na bana ne nzomi na mibale ya mibali. Os 12 filhos espalharam até hoje. Le bana ne nzomi na mibale ya mibali bapalanganisi yango na mokili ti lelo. Isso Deus estava procurando. Yango oyo Nzambe Mas azali primeiramente tem que haver um povo seu. Cancelo Nimrod já ganhou todos os países, já ganhou. Ele está procurando pelo menos um povo aí, um povo só. eloko ya liboso Nzambe azalaki koluka nano libota oyo ya ye moko penza po Nimrod apalanganisi eyamba na ye ya kosambela bikanga na mokili mobimba. Yango nde Nzambe azalaki na koluka libota ya ye moko. Ah, Deus achou. Nzambe akutani na moto, Achou aquele povo. akutani na libota yango, É o povo de Israel. eza libota ya Israele. Deus falou no Abraão: olha, a tua descendência, a tua posteridade, os teus filhos irão na escravidão e vão voltar aqui no lugar deles que eu escolhi, aqui no Israel. Nde Nzambe alobaki na Balayama na nsima ya mokitani na yo nde bikolo ekozala ebele oyo babengi Israele ke na bowumbu mpe nsima ekozonga awa wana Kanana E será meu povo. mpe ekobengama libota na ngai moko. Deuteronômio 7, Deutéronome 7 6 até 9. 6 Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe esforces o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. po ete yo ozali libota na bule mpona Yawe Nzambe na yo. Yawe Nzambe na yo aponaki yo ete ozala libota na ye mpenza kati na mabota nyonso mazali na nse. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosas do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Yawe atiaki bolingo na ye na likolo na bino mpo aponaki bino mpo ete boleki mabota mosusu na motuya te mpo ete boleki mabota mosusu yonso na moke. Mas porque o Senhor vos amava para guardar os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Kasi ezali mpo ete Yawe alingi bino mpe azali kokokisa ndai oyo esimbelaki ye batata na bino ete Yawe abimisaki bino na loboko na nguya mpe asikolaki bino na ndako na bowumbu na loboko na Falo mokonzi na Egipto. A partir de Abraão, Kobanda Balayama, o seu filho Isaac, mwana na Isaka, Jacó, Yakobo, aquela antiga adoração começou a voltar pouco a pouco e voltou. de kogumbamela ya Nzambe oyo ya kalakala ekomi kozonga malembe mpe ezongisami mpenza. Voltou no mundo. Ezongi na mokili. Quer dizer, voltou alguém agora, a partir de Abraão, a partir de Isaac, do Jacó, Israel, agora alguém pode fazer um altar e invocar no céu o Altíssimo. Ezongi ndenge nini? Ezongi na nzela ya Abalama, na nzela ya Isaka, na nzela ya Yakobo, na nzela ya bana nzomi na mibale ya Yakobo Israel. Nekuna kosambela oyo ya Nzambe ya lola ezongisami epai wapi mondimi ye moko mpenza liboso etumbelo atie mbeka na ye abeleli Yawe wa likolo. Olha, Tala, na época de Abraão, na eleko ya Balama, só Abraão com seu grupo que rezava assim. kaka Abalayama na bakitani na ye nde bato bazali kosambela Nzambe oyo ya likolo. O restante de todos os países, Baal, Astarte, Isis, Isuara, Deus de estátua, Deus de prata, Deus de pedra, Deus de madeira. Nde bikolo nyonso etikalaki bazalaki kosambela bikeko o Bale o soki Isis soki Asuara bikeko na bikeko. Somente
Abraão sozinho, Abraão com o grupo dela acabou. Kaka Balama na bakitani na ye nde bazo kosambela Sala, vem. Sala yaka. Olha, é aquela estátua não, né? Tala mone ke kwana yango te. Não são Deus, né? Te esa banzambe. Ah, bom, sim, Kuya sim. solo. Aquele homem que me chamou disse que é somente ele. Moto wana wabengi ngalo binzambe Lo. solo so ezaka ye. Lo. Vem. Yaka. Não quero te ver naquela estátua, hein? Nali komono suna bike kwana te. Quando você quer orar, So mo sambela. arruma lenha, Bongisa põe bakoli. sacrifício, Tia mekana yo. aquele homem está lá. Moto amo wana kosambela ye wana likolo. Está no céu. Azana lola. Mas eu não ando levar. Mais não Sim, pode vender, ele- é você solo. não pode levar. Yo ko komona ete na miso no mibale. É poderoso, ele não é como nós. Aleki na moto makasi aleki azalo ya biso te. Ah, bom, bom, bom. bom. Ah ya solo ya E solo. assim que Sara, quando ela Ata musala yoki. Atia na l'autre bisala. que era Lota Oh, ayobondela atia na bisala. no mundo inteiro somente esse. É. Na mokili mobimba kaka abalayama na bakitani na ye. Quando começou a nascer Ismael, Isaac chamou, olha, quando você quer orar, estátua não, essa aqui não, é? Ouviu? Tango abalayama aboti Ismael na Isaka abengisi bango arbitala. Soki bolingi kokumba mela nzambe. Omoni bike kona yango te. Esenge na bino bozala pena na liboso ya itumbelo pe mbeka abotani na likolo boyoki. Fiz de leitura, vem. Bana katula boyawa. Ouviram, né? Boyoki ti. Ali. Na likolo azalaka Ele kuna. Deus está lá. Nzambe wana za kuna likolo. Somente eles no mundo inteiro, somente aquele grupo. Kaka balayama na ngulupa na ye nde baze kosambela nzambe ya likolo. Ismael foi embora no Egito. Ismaele ake na ye na Egypte. Isso vamos ver depois. Tokoyoka ngo nsima. Ficou Isaac. Isaka tikali. Isaac também, Isaka pe na sua vez, na ngonga na ye chama Esaú. abengi Jacob. Esau Yakobo. Olha, o meu pai me ensinou. Tata na ngala tsengai. Aquela estátua que tá vendo aí. Mori bike wana. Não segue. Bola ndango te. Falsos. Eza lukuta. Falsos. Eza banzamba lukuta. Olha, Tala. aquele Deus verdadeiro está no Nzambo ya solo asala biso azakuna lola. É, pai, mas não estamos a ver. Mais papa, todo mundo ete. Aquele é o super poderoso. Ye aleki na nguya moto makasi. Somente ele confia em Deus. Kaka No mundo bala inteiro. bala. Mokiri mobimba. Esaú também foi. Esau pe akei na ye. Foi no Ismael. Ake na Ismael. Jacó ficou. Yakobo atikali. 12 filhos. Aboti bana zombi na mibale. Vem. Boya bana aboya. Dina. Bina. Irmã dele, você vai escuta bem. Tekona ba om susu 13e. Yoka pe yom susu. Não segue aquelas estátuas. Bolanda ba bike kwana te obale. Hein? Boy na mute. Pokeba. São falsos. Eza lukuta. Hein? São falsos. Eza banzamba Olha, lukuta. Tala. Deus no nome do meu pai Isaac, do vosso avô Abraão, tá ali. Nzambe ya tata na ngai Isaka, ya koko na bino bayama, azalaka kuna likolo. É assim que os 12 filhos também, na vez deles também, cada um também nos seus filhos, nos seus netos, o nosso povo, o nosso Deus está lá. Nde na bongo bana zomi na mibale ya Yakobo, moko na moko na bana na ye, apesi toli kaka wana, pe bana baboti, bongo na bongo, nzambe na biso azalaka wapi na likolo. E fora no Egito, Pe bake na Egypte na boumbu, voltaram bazongi sempre com aquela crença. kaka na kosambela wana. Sempre. Kaka na kondima wana. Voltaram no Israel, Bazongi na Israel, sempre com aquela crença. kaka na kondima wana. Qual crença? Kondima nini? Tem alguém no céu. Ezaka na moto moko na likolo. O nome dele é Jeová. Kombo na ye Yahweh. Ele é o único. Aza se moko. Não tem mais outro. Aza na mosusu te. Mas sair noutros países. Kasi se okena bikolo mosusu. Hey! Wow. Ir na Roma. Ok na Rome. Mawa. No Egito. Ok na Egito. Mawa. Síria. Ok na Siri. Mawa. É pena. Mawa. Politeístas. Banzambe bele kilikili. Olha Deus à toa. Tala binzambe pamba elobaka te Com deusas. Ona nzambe kuta basi. Deusa de flor. Nzambe ya mwasi ya mafololo. Veja só. Botala. Deus da beleza. Nzambe ya mwasi ya bonzenga.
Comme Milo na Rome, lokola Milo la beleza. ye azali nzambe ya mwasi kasi ya bonzenga. Mais no Israël não. Nzoka na Israel te. Fétiche proibido. Kisi defandi. Astrologia proibida. Okoyekola ba mioto eboyisami penza. Magia proibida. Soloka eza koboyisama No Israel. na Israel. Essas coisas estavam só nos pagãos. Makambo ya binzambinzambi ezali komonana kaka na babikolo ya bapaya. São eles que tinham deuses no plural e feiticeiros. Bikolo ya bapaya nde bango bazalaki na babinzambinzambi pe soloka na bandoki. Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2. Vamos ler Daniel 2 e Daniel 5. Totanga Daniel chapitre 2 na Daniel chapitre 5. 2. Versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe fora sonho. Eles vieram e se apresentaram diante de Deus. Verset 1, verset 2. Na mbula na mibale na bokonzi na Nebukadnesala alotaki ndoto, pe motema na ye ezalaki likolo, pe pongi elongwaki na ye. Bongo mokonzi alaki ete banganga na nkisi, pe banganga na soloka, pe bato na jonga, pe bakaladi babiangama mpona komonisa mokonzi ndoto na ye. Bongo bakotaki mpe batelemaki liboso na mokonzi. Tá vendo? Bomoni? Esse nos povos, nas nações era assim. Oyo ezalaki bisalelo na ntina bamboka ya bikolo. Feiticeiros, Bandoki, quimbandeiros, bato na kisi, magos, bato bayekola mioto, ciências ocultas. bato oyo mayela emulili. Essas coisas estavam no mundo inteiro, menos Israel. Bisalelo nyonso ezalaki na bikolo nyonso mokili mobimba libanda ya Israele. Menos Israel. Libanda ya Israele. Mas Babilônia é onde havia. Kasi na Babilone bisika nyonso okende ezalaki. Daniel 5. Daniel chapitre 5. Daniel 5. Daniel 5. Aqui o rei está beber. Awa mokonzi azomela pena vino pa moyen. Está da boa saúde aos deuses no plural. Azopesa mbote na babinzambinzambi banzambe ebele. Deuses Babinzambinzambi no plural. banzambe oyo ebele. Deuses. Banzambe. Daniel 5. Daniel 5. O rei, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Mokonzi belesa sala asalaki elamba monene mpona bato na lokumu na ye nkoto, pe amelaki vino na liboso na nkoto yango. 3. Estamos a saltar. 4. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Bamelaki vinyo pe basanjolaki banzambe na wolo mpe na palata pe na motako pe na ebende pe na nzete pe na libanga. Tantos deuses assim. Ebele banzambe boye vraiment. Politeísmo é esse. Politeísme yango nde oyo.
deuses. banzambe ya wolo, De ouro, ya wolo, de prata, ya palata, de bronze, ya de motako, ferro, ya de ebende, madeira, ya nzete, de pedra. ya libanga. Ei, Hey, essas coisas estavam em todas as nações. ba bisalelo nyonso ezalaki na babikolo nyonso etikali. Menos nos filhos de Abraão. Longola kaka bana na Abalayama, bango te. Menos. Bango te. E quando há problemas, Soki mikakatano ye, eles estavam a recorrer nos servos de Deus. bato nyonso ya bikolo oyo ya babikeko ya banzambe bana okende na basali na nzambe. Quais são esses servos? Siko basali na nzambe ngo banani? Servos dos deuses. Basali na banzambe. 7. Verset 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei, disse aos sábios de Babilônia. Até lhe chamar para sábios. Mokonzi abiangaki na mongongo makasi ete baya na banganga na soloka pe bakaladi pe bato na mioto. Mokonzi alobelaki bato na mayele, kuta azobenga bango bato ya mayele na Babele ete soko nani Encantadores. Quer dizer, você naquela época, se você tem problema, você vai procurar um encantador, um feiticeiro, um quimbandeiro, etc. na eleko wana soko ozwi makambo okutami na nkoko so mikakatano okokende wapi epai na banganga kisi, bato na soloka, bato na miyoto, bakaladi bongo na bongo, bato ya mayele ya molili bongo na bongo. E por isso Deus escolheu um povo. Yango ntine esalaki ete nzambe apona libota na ye moko. Mas para escolher, Kasi nzoka yambo apona, escolher Abraão primeiro, aponaki nanu Abalama, e através de Abraão vai sair aquele povo. nde na mokongo ya Abalama nde libota oyo ekobima. Escuta, Yoka como está falando esse povo. Hein? yoka ndenga azoloba na libota oyo. Rigorosamente, hein? Azoloba na kanda nyonso. Vamos ler só Exode 20. Tokotanga Exode 20. Escuta a maneira que Deus está falando naquele povo. Yoka lolenge nzambe azali koloba na libota Sobre oyo. quem? Na ntina nini? Sobre o politeísmo. Na ntina na banzambe. Os deuses. Banzambe. Os deuses. Banzambe. Exodo capítulo 20. Escuta. Exode chapitre 20. Yoka. Escuta. Então falou Deus todas essas palavras. Sou o Senhor, que é o Deus, no singular, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Verset 1. Nzambe alobaki maloba oyo yonso ete. Ngai nazali Yawe nzambe na yo. Na azotanisaki azaka ye moko. Oyo abimisaki yo na mokili na Egipto na ndako na bowumbu. Não terás outros deuses diante de mim. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. A primeira lei de Deus é essa. Mobeko ya liboso ya nzambe yango oyo. Não pode haver outro. Okoki kozala na nzambe mosusu te libanda na ye. Irmão da mensagem, Nunca dá glória a Jesus numa outra pessoa. Komekaka kopesa lokumu ya Yesu te na moto mosusu. Nunca. Kosala yango te. Jesus. Eza kaka mpo na Yesu. 4. 4. Não farás para ti imagem de escultura. Imagem de quem? Dos falsos deuses. Okosala ekeko mpona yo te. Ekeko wana etalisi banzamba lokuta. Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem águas debaixo da terra. Soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na nse te, to na mai na nse na mokili te. Oh, esse aqui é Deus do peixe. Ei! Ote oyo ezali nzambe ya bambisi ya mai. Não existe um Deus de peixe. Ezalaka na nzambe ya bambisi ya mai kaka te. Só existe um lá do Ezalaka céu na nzambe moko kuna lola para tudo. pona nyonso. 5.
5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, quer dizer, ciumento. Okogumbamela yango te. To kosalela yango te po ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Deus ciumento. Nzambe ya zuwa. Ciumento é quem é? É alguém que não quer mais outra, que não quer um rival. Moto na zuwa zali nani? Moto na zuwa zali moto alingaka mbanda te. Somente ele. Kaka ye. Esse é ciumento. Ye nde babengi moto na zuwa. Está falando a mulher dele, olha, não estou se bem com aquele homem, um ciumento. Mobali oyo azoloba na mwasi na etala, mwasi na nga nazomona clair te na mobali wana ye nde moto na zuwa. Quer ser sozinho. Alingi kazala ye moko. Même na mulher também é assim. Ezala pe vice versa na mwasi ndenge moko. Tu te vê bem aquela mulher ciumento. Mobali na nga nazomona clair te na mwana mwasi wana ya ye moto azuwa. Quer ficar sozinho. Alingi kaka E ye moko Deus nde. diz que ele é ciumento, ele é zeloso, quer dizer, ciumento, não quer um rival, não quer uma outra pessoa que parece ser Deus. Pe nzambe ye alobi azali moto na zuwa etalisi ete alingi mbanda ata kutu moke te. Etalisi mpona koloba ete alingi te amona moto moko lisusu abengami nzambe lokola ye te. Não torna teu pastor Deus. Kokomisa mokambi na yo te nzambe. Oh, como assim? Oh, ndenge ni boye Sim. ya solo. Você, irmão, anda a tornar teu pastor Deus. Yo ndeko okomisaka mokambi na yo nzambe na yo. Você. Yo penza Receber essa mensagem no Equateur. oyambi sango na likolo kuna ya Congo na Equateur. Está agora em Luanda. Okutami na Luanda. Mas todo o teu coração está Motema no nyonso etikali na mokambi o Equateur. dízimo no Equateur. Dimi na yo na Equateur. Mas aqui tens um pastor. Me awa na Luanda ozana mokambi. Você. Yo. Estás aqui em Luanda. Ozawa na Luanda. Está em Cabinda. Ozana na Cabinda. Mas está fazendo comparação do pastor de Cabinda e teu pastor de Equateur. Kasi ozali kosala comparaison ya mokambi ya Cabinda na mokambi no tikaki na Equateur. Só o corpo que está em Cabinda, só o corpo. Mas todo o pensamento no Equador. Kaka nzoto na yo mondimine kutami na Cabinda. Kasi motema no nyonso etikali pa mokambi o Equateur. Toda a família vive em Cabinda, toda a família, mas o coração ficou lá. Famille no mobimba ezalaka na Cabinda. Kasi motema no etikala kuna na Equateur. Tudo que o pastor de Cabinda vai dizer para você não vale. Pode ler a Bíblia, não vale. O nosso pastor de Equador fala, o nosso pastor de Equateur, o nosso pastor idólatra. Nyonso mokambi ya Cabinda koloba na yo epai no ezali kola mai na mokongwali bata atanga Biblia atanga mokaba epai na yo yango wana te kaka na mokambi no Equateur. Yo ndo ozali moto osambelaka bikeko idolatre. 20 anos em Cabinda, 20 anos sonho, 20 anos em Mazacongo, mas sempre telefone no Equateur. Pastor, bater aqui, essa bongo, idólatra você. 20 na Cabinda, 20 na Soyo, 20 na Mbanza Congo. Kasi bizaleli na yo ezalaka kaka. Pastor, nós aqui nos isso aí, será que é mesmo isso? Só quando o teu pastor de Equador vai dizer que é assim que vai acreditar. Kaka soki mokambi no Equateur alobi eza bongo nde nsima kondimela. Idólatra. Oh, moto asambelaka bikeko. Está tornando teu pastor Deus. Ozokomisa nzambe pasteur no Equateur nzambe. Tens a Bíblia. Oza na Biblia. Tens a mensagem. Oza na bamikaba. Tens o profeta Branham. Oza na mosakoli Tens a Branham. carta escrita numa Franca. Oza na basirculaire ndeko fuala. Você lê profeta, não, profeta não. Frank, não, o meu pastor de Equateur. Batangi so brochure ote brochure te. Batangi so basirculaire frère Franco yango te. Batangi so soki nini yango te ote pasteur na nga Equateur. Yoza idolâtre. Primeira lei que deu Deus nos israelitas, não quer ver um outro Deus. Mombe kwa liboso nzamba peseki na ba Israele.
nalingi komona nzambe mosusu te. A primeira religião monoteísta dos filhos de Abraão é essa, o judaísmo, a religião dos israelitas. Eyamba liboso ya bana na abalayama nde tobengi yango judaïsme, yango ezali eyamba ya bayuda wa liboso. Os primeiros filhos de Abraão, que eram monoteístas, são os judeus. Bana liboso ya balayama o babengamaki ba monoteísta ezali bayuda. Viveram uma época, era só sozinhos que acreditava no Yahweh. O restante, Baal, Isis, Moloch, olha tantos nomes. Babika kitango moko molai penza bazali kaka bango moko kosambela nzamba likolo. Kasi mikolo nyonso etikalaki Isis, soki Zeis, soki Moloch, banzambe bele oyo wapi. Nós até estamos vivendo uma boa época. Kutu biso tobika na elekwa ya malamu penza. Há muitas igrejas. E fai wapi ba masanga basambeleze bele. Acreditam em Deus. O bandimelaka nzambe se moko alola. Acreditam em Jesus. Bandimelaka Yesu. Mas eles não. Eles estão lá no meio de tantas nações, até no fim do mundo aí, que não acreditam em Jeová. Bango ba Israeli to ba Yuda bazalaki bena na kati ya bamboka na mboka ba bikolo ya mokili mobimba nde oyo bazalaki kondimela kaka Yahweh. E como é que esses gens vão vos gostar? Não vão. Sikoyo bapaya bakolinga bino ndenge nini? Você tem outra crença. Bino bozana kondima mosusu. Israel sofreu muito. Yango Israeli nyokwami mingi ti lelo kutu. Mas Deus disse que meu povo é esse. O meu povo. Kasi nzamba alobi na bango libota na ngai yango. Libota na ngai, hein? Aqui é só um Deus, não segue aqueles aí. Awa kaka nzambe se moko boyoki bolanda bikeko wana te. Deuteronômio 4. Deutéronome 4. Deuteronômio 4. Deutéronome 4. 35, 39. 35, 39. 35, 39. 35, 39. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Não há mais outro Deus. Emonisami na bino ete boyeba ete Yahweh ajali nzambe mosusu ajali te bobele ye. 39. 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há, não há. Yango wana oyeba lelo oyo mpe kanisa yango na motema na yo ete Yahweh ajali nzambe na lola na likolo pe na mokili na nse mosusu ajali te. Essa foi a religião dos filhos de Isaac. Yango nde ezalaki eyamba ya bana na Isaka. Existe só um Deus. Ezalaka na nzambe se moko. Não há mais outro. Mosusu azali te. É assim. Boyende. A religião dos filhos de Isaac era isso. Eyamba ya bana na Isaka ezalaki boye. 11:28. A maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. 11:8. Yango wana okotosa lilako yonso oyo ejali ngai kolakela bino lelo ete bojala na makasi pe bokoka koyingela na mokili mpe kokamata yango oyo ekokata bino ngambo pona kokamata. Será? É Deuteronômio 11:8. 11:28. Ah, perdão, eu li 8. 11:8. Estou vendo diferente. 11:28. 28. Ok. 28. Pe lakeli mabe soko bokotosa malako na Yawe nzambe na bino te. Kasi soko bokopengwa na nzela oyo elakeli ngai bino lelo pona kobila banjambe mosusu oyo boyebaki te. Quer dizer, é uma maldição. Ezali lakelo mabe. Eu vou ler isso em francês. Na tango na français. La malédiction
si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, pour traduire, A maldição é quando você não estiver a obedecer ao estatuto do Senhor, votre Dieu, vosso Deus. si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux. Se você desviar desta via que eu vos prescrevi para ir noutros deuses, Eh, maldição, yango nde elakeli mabe, maldição. yango nde elakeli mabe. Quando ir num outro, quer dizer, quando você ir num outro Deus, no Israel era uma maldição. Soki kaka na Isalaele yoke na banzambe mosusu epai na bango ezalaki lisuma. Isaías 44. Esaïe 44. A religião dos filhos de Isaac é essa. Eyamba ya bana na Isaka yango nde oyo. Só Deus. Nzambe se moko Yahweh. Acabou. Sukela wana. Não há que, oh não, sim, também, aquele Deus também, não. Ezate kete. Só Deus acabou. Nzambe wana azalaka pe ti nzambe azalaka moko suka wana. Acabou. Suka wana. Quando Deus diz que ele que cura, acabou. Soki Biblia elobi ete nzambe alola ye bikisaka nzoto ntango ebeli sukela wana. Mas vocês já tornaram idólatras dos pecados. Basambeli ya bateyi. Frère wana c'est terrible, frère wana. Aquele irmão é terrível, aquele irmão. Chegou aqui na Nigéria, pastor wana. Se você for na Nigéria, aquele pastor ali, A cura é para todos que vão crer. Lobiko eyaka na batoyo bandimeli Yesu. Eis os dons, as maravilhas que acompanham aqueles que vão crer. Boyoka bilembo oyo kolanda bato bakondimela. A Bíblia diz assim. Biblia elobi bongo. Isaías agora, vamos ler Isaías. Tokotanga Isaia 44, 44. 8. 8. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir, não vou anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça, não há. Banga te, pejala na somo te. Ngai nayebisaki yo longwa na karate na sakolaki yango te. Pe bino bojali batatoli na ngai nzambe mosusu ajali nde. Bobele ngai moko te, libanga ejali te. Ngai nayebi moko. 45:5. 45:5. 5:6. 5:6. 45, Chapitre 45, versículo 5, 5, 6. 6. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda não me conheces. Ngai najali Yahweh, pe mosusu ajali te. Nzambe mosusu ajali te bobele ngai. Nakangi yo na loketo ata oyebi ngai te. Para que se saiba até ao nascente do sol, até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ete bato boye balongwa. Ete bato baye balongwa na ebimelo na ntango mpe longwa na elimweli na ntango ete mosusu ajali te bobele ngai. Ngai nazali Yahweh mosusu ajali te. 14. 14. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão, o teu poder serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Yahweh alobi boye ete bozwi abozwi na Egipto pe biloko na kotekisa na Ethiopia pe bato na Sebaya bato milai bakoyela yo mpe bakojala na yo bakobila yo bakoyela yo na nkanga pe
gumba maliboso na yo bakobondela yo ete nzambe ajali na yo mosusu ajali te nzambe mosusu ajali te bobele yo. Olhai para mim, estou ler agora 21, 22. Não está no versículo 21, 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tome conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim, não há. Bosakola boyebisa likambo na bino boluka toli elongo moko. Nani ayebisaki likambo oyo kalakala? Nani asakolaki yango na ntango na liboso? Ezalaki ngai te, ngai yawe. Nzambe mosusu ajali te bobele ngai. Nzambe na boyenge bene mpe mobikisi mosusu ajali te bobele ngai. A primeira religião dos filhos monoteiста, dos filhos de Abraão, a primeira religião era quem era que o judaísmo, a religião dos israelitas. Eyamba ya liboso ya baisraele bana na abalayama nantina na monoteísme yango oyo. Ter só só Deus. Kozala kaka na nzambe se moko. Mais nada. Mosusu te. 22. Olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Bobongwana epai na ngai pe bobika bino ndeko yonso na mokili mpo yete ngai najali ndelo yonso na mokili mpo yete ngai najali nzambe pe mosusu ajali te. Não há outro. Mosusu azali te. 46, 9. 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Quer dizer, nenhum semelhante não tem. Bo banja banja pona makambo na liboso na kala mpo ete ngai nazali nzambe pe mosusu ajali te. Ngai nazali nzambe mosusu ajali te lokola ngai mosusu azali te. Quer dizer, essa foi a primeira religião monoteísta, é a religião dos judeus, quando Deus escolheu eles como povo dele e começou a lhes instruir que sou o vosso Deus único. Oyo ezali eyamba ya bana na abalayama bayuda komonaka ndenge nzambe azalaki kolakisa bango nzela bayeba ete ye nde nzambe na bango mosusu azalaki te. Essa foi a primeira religião dentro dos três. Oyo nde eyamba liboso kati na misato. Havia idolatria no mundo. Na bikolo nyonso ya mokili nde bikeko ezalaki kuna. Muitos deuses. Banzambe ebele. E Deus escolheu o povo de Israel, que são filhos de Isaac, filhos de Abraão, então, para lhes instruir que, não segue esse mundo corrompido de muitos deuses, você tem que ser só Deus. Zambe aponi libota na Israele, oyebengami bana Yakobo, bana Isaka, bana Abraham kotatisa bango ete bolanda bato na bikolo mosusu te oyo basambelaka banzambe ebele kasi ngai epai na bino nazali nzambe se moko mosusu azali te. Vamos ler 1 Coríntios 10, é um conselho do Paulo. Tokotanga 1 Corinthiens 10, ezali toli ya Paulo. 1 Coríntios 10. 1 Corinthiens 10. 7 e 14. 7 na 14. Escuta um conselho do nosso irmão Paulo. Oyo katoli ya ndeko na biso Paulo. Ne devenez point idolâtre, como quelques-uns d'entre eux. Não torneis idólatra como alguns no meio deles. 1 Coríntios 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 7 7 e 14. na 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez
Idolatria. Por isso, meus bem-amados, fugir à idolatria. Deus não gosta da idolatria. Yango nzambe alingaka kosambela bikeko te. Não gosta. Fuyez! Foge! Bokima! Aquele irmão vai dizer, oh, eu não sou idolatra. Ndeko mosusu na message aloba te nga nsambela bikeko te naza idolatre te. Você é idolatra quando você torna fanático de uma pessoa. Yo ozalaka idolatre ntango okomaka fanatique ya moto songolo. És idólatra. Ozali idolatre. Também és idólatra do dinheiro sem saber. Ozalaka pe idolatre ya misolo kasi oyebi te. Éfeso 5:5. Ephésiens 5:5. Não sou eu que falei isso. Ezanga te nalobi yango. Se fosse eu, ele também está exagerando. So ezalanga bulunga aloba ye pa Alexandre. Ezanga te. Deus não gosta da idolatria e a Bíblia deu um exemplo da idolatria também. Nzambe alingaka idolatrie te pe Biblia epesi ndakisa moko ya idolatrie. Éfeso 5:5. Ephésiens 5:5. Ainda não achei, irmã pode ler já. Éfeso 5:5. Para poupar nosso tempo já está. Éfeso 5:5, lê. Saber por isso, nenhum incontinente, o impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Boyeba likambo oyo solo ete moto na pite te po moto na bosoto te pe moto na elulela te ye mosambeli na bikeko ajali na libula kati na bokonzi na Kristo pe na Nzambe. Il não está claro. Awa eza polele te. Português é claro, français também. Na portugais eza très clair na français. Sachez bien, aucun débauche ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Sabes isso muito bem que nenhum devasso, nenhum avarento. A Bíblia está dizendo que você é avarento, você é idólatra. Biblia Estás a adorar que estás a adorar dinheiro. Tango yo lingi mingi misolo, ozali idolatre. Tens dinheiro, Ozali misolo, não vai mais na igreja. o mikolola église komi penza mointe okimi. Crise, Tango ka maniole koti, está aqui na igreja. mikolo nyonso yo mutu aliboso. Muito dinheiro, Okomi na mbongo ebele, foge Deus. okimi Nzambe. Olha mulheres, Tala olha basi bebida. basi, mwasi kuna. Cuidado. Kebaka. Tem dinheiro, Ozala misolo, quer guardar. ozobomba ngo pena lokengo. Tipo Deus. Lokola okomisi misolo Nzambe. Dadismo. Pesa moko na zomi yo penza muteme ezoswa. A oferta alçada. Offrande élevée, muteme swi. Depois. Sima kaka na opesaka sima. Bíblia diz que essa pessoa assim é idólatra. Biblia elobi ya moto alolengo oyo azali idolâtre, moto asambela bikeko. E a Bíblia está dizendo, não sou. Eza Biblia ezoloba ngai te. E quando a Bíblia diz alguma coisa, Tango Biblia elobi eloko songolo, no fim Deus vai julgar sobre essa coisa que está na Bíblia. yebaka ete na suka Nzambe akosambisa bato likolo ya likambo ekomama na Biblia. Não gosta da dízimo. Oferta alçada, não dá. Offrande élevée, Quando chega só lá, so ekomi ka tanga ofuta dîme na offrande élevée. Mbongo na ngai. E quando procura problema, quando vem problema na igreja, ela aproveita. Não vou dar mais dízimo, não vou dar mais idólatra. Kosoki problème ye na église yo profiter. Oh não, pensa sur limiter, on pensa sur offrande élevée te. Ah, uza idolâtre. Hoje falamos sobre a religião dos filhos de Isaac. Lelo tolobi na tina yamba ya banda na Isaka. E qual é essa religião? Siko yamba ngo nini? Chama-se judaísmo. Ebengami judaísme. São eles os primeiros filhos de Abraão, depois do dilúvio, depois da Torá, são eles
que acreditava num só Deus como Abraão. bango nde bana na bala ya masima ya mpela sima ya ndako ya molai ya babeli nde bandimelaki nzambe se moko lokola balama. Nós cristãos viemos depois. Biso bakristo ya bikolo toyaki nsima, Muçulmanos vieram depois também. bamusulman mpe lokola bayaki nsima, Eles que adiantaram. bango nde bana ya israeli babandaki. E sábado, Poso vamos ver como que eles adoraram, tokoyoka ndeni bango basambelaki, perseveraram ndeni bango balikaki mpiko, ou caíram. to mpe ndeni bango bakweyaki. E vamos ver isso sábado. tokoyekola yango moko na mposo. Mas eles eram monoteístas. Kasi bango baisraele bazalaki bamonoteiste. Também, eles também nos Bango chamam pe pagãos, nos vê politeístas porque andamos a rezar de Jesus. bana israele babengaka biso bapakano, babengaka biso bapoliteiste mpo na nini? Bakanisaka ye biso tosambelaka yawe mutu mosusu, yesu mutu mosusu. Muçulmano também nos chama kafir, quer dizer incrédulo, porque rezamos de Jesus. Bamisilma mpe bango babengaka biso bata bikolo bakafiri mpo ete toza baincrédule mpo tondimeli yesu kozalaka nzambe. São enganados. Nzoka bakosami, Não tem revelação. baza na emoniseli te. Fica firme num só Deus, irmão. Ndeko na ngai zala ngwi na nzambe se moko, Fica firme só na palavra. zala ngwi kaka na liloba. Que Deus abençoe. Nzambe apambola bino mingi. Que Deus abençoe todos. Ete nzambe apambola banso. Queria informar a igreja que nos dias passados recebemos a visita da cultura. Nalingi koyebisa eklesia ete mikolo esili koleka biso toyambaki bato ya culture. Uma delegação da cultura vem aqui para ver a igreja. Ezalaki délégation moko ya ministère ya culture eyaki awa mpona kotala nini eza na église. Entraram em todos os quartos. Bakotaki na basuku nyonso, Cada quarto entrou. bakotaki suku moko na moko, bakotaki Tem casa de banho. tina bakabinet, bakotaki Verificaram o material, equipamento que nós temos. baverifiaki baéquipement oyo mbula matala asengi oyo biso toza nango. Se abrirem a igreja, vocês, qual a coisa, equipamento você tem para combater coronavírus? Qual é? Soki bapesi ndingisa ete baeglise efungwama, siko biso na église na biso bamaterio nini oyo toza nango eko kokombatre covid-19. Mostramos o que temos. Tolakisaki bango oyo toza nango. Também mostramos onde entrar para lavar mãos. Tolakisaki bango mpe sika moto esengeli asokola maboko. Temos já duas torneiras aí. Tolakisi bango bapompe mibale kuna. Então, dia 8 que vamos ouvir a última palavra, se vamos voltar ou não. Nde le 8 septembre tokoyoka liloba ya suka oyo ekobima na minoko na bango soki tokosambela lisusu to pe te. Mas cultura estava aqui, mandaram uma delegação para ver, verificar. Estou falando da nossa igreja. Kaka nde mpo na liyebisi na bino, ministère ya culture atindaki commission ya bato na ye awa na église na biso mpo baverifie bamaterio nini toza nango. Foram também outras igrejas, mas aqui mesmo era um dos pontos de base, porque temos muita gente, sobretudo os domingos. Bakendeki na bango mpe na baeglise mosusu, me biso mpenza awawa eza de base mpo effectif ya awa eza mpenza ya mingi. Então, queria dizer na igreja assim, Nalingi koloba na église boye, fala também nos outros, loba mpe na bandeko mosusu que montamos duas torneiras lá, ete na porta para lavar mão. tomonte bapompi mibale kuna na bikuke mpo na kosokola maboko, Mas não é suficiente. kasi ekoki nanu te. Tem que ser pelo menos de 20. Esengeli ezala plus ou moins 20. Quer dizer, quando alguém
pode ser 200 pessoas a vir na igreja, mas cada um está lá, vai olhar para depois. Mas 2 vão demorar e aquela confusão que o Estado não quer. Ou como on a 200 personnes dans une église, normalement, et c'est quelque chose dans la pompe et belé pour nani na mutu, azana liberté à kosokola maboko na yé. Mais ce gars ba pompe mi balé, eza suffisante pour combattre Covid-19 selon ba norme ombula matala osenga. Il est obligatoire. Pe olingo lingate, tozala nango. Lavar manche antes d'entrar, et c'est obrigatório. O sokola maboko yambo ofanda na kiti. Olingo lingate sokola maboko. Então saiba que a partir de segunda-feira temos uns trabalhos aqui para montar muitas torneiras. De boye, de kotiala koyeba kobanda lundi. Tozala mosala monene ya komonte ba pompe ebele à l'église. Pedimos o vosso apoio. Tosengi lisungi na bino. Já falei em outros irmãos em particular, mas agora está falando também geral. En particulier si na solo na quelques-uns bandeko, mais cette fois-ci na internet na profiter pour na koloba na bino bandeko. O Estado diz assim: Mulamatala lobi boye. mesmo se eles permitirem a igreja abrir, Atako bango ba pesi ndingisa ete ba igreja efungwana. se encontrar uma igreja que reúne as condições, aquela igreja vão lhe pedir de rezar ainda até que vai concluir as condições. Soki bakuti na église na bino ba condition o bango basengi eza réuni nanu te wana bakwempeshe bino bo fongola te tikino bokokokisa ba biloko bango basengi. Então será feio, as igrejas voltaram, mas vocês aqui estão muito, aqui dois não dá, espera ainda. Então acho que ninguém vai ficar contente. Na bandi ete kozala vraiment mabe mingi kozala très vilain ba église mosusu bazongi po ba continue bango ezeki malambo mais biso awa ba pompi ka mibale ekozala pena mawa mingi. Porque somos muitos. Po tozala kebele. Não somos uma igreja de 100 pessoas, 200, não. Somos muitos, sobretudo domingo, Santa Ceia. Então tem que haver mesmo boas condições. Biso toza église à 100 personnes ete o ya 200 personnes toza bate bele mingi na mikolo yenga to pe na mikolo toliaka elambo bato bayaka ebele senga na bacondition nyonso mbula matala ya lingi tozala nango. Há um irmão que nos ajudou muito para remodelar as 2 casas de banho aí. Mas esse irmão passou muito, mas não vou citar o nome dele, mas passou muito, ora só por ele, mesmo se você não conhece, ora só por ele. Eza na ndeko moko asungi biso mingi pona ba wese bandeko basi ba wese bandeko mibali. Atako boyebi kombo na ye teme na kosenga na ndeko bondela mingi pona ndeko bondela pena nzamba sunga ye. Quer dizer, fez muita coisa Asali makambo sozinho, ye moko involuntariamente. pe na motema boboto. Que Deus abençoe muito. Zamba pambole E quer continuar. pe azali kokoba. Por isso que pedi, vou te pedir, a partir de segunda-feira vamos fazer esses trabalhos aqui, muitas torneiras. Tem que acabar antes do dia 8. Yango Antes. nazali Obrigatório. koprofite koyebisa bino ete kobanda lendi tokozala musala awa munene ya kotia ba pompi pe musala ngo olingo linga te avant le 8 esengeli emisilela. Não falei para vir trabalhar, não. Os trabalhos, os técnicos vão estar aqui. Tem serralheiros, tem esse que faz canalizadores. Nalobi te po bino boya kosala musala awa ezala bato baza approprié pona kosala musala ngo ba canalisateur na ba ajuster baza na bango. Mas apoia financeiramente, porque quando conversei com o irmão Paulo e outros irmãos, quando conversei, me falaram que temos que reunir 500 mil para um bom trabalho. Kasi eloka ezali kozanga wana ezali appui financier pona solaki na ndeko polo na bandeko mosusu bango balobi ete po musala esalama malamu ezosenga plus au moins 500 000 kwanza. Até eu fiz bem o cálculo, se 20 pessoas deles, se 25, já podemos atingir. Kutu na meke kosala calcul soki exemple 20 personnes to 10 personnes bapesi bambongo yango selon 25 000 tokoki kosilisa. Temos que defender a nossa igreja. Esengeli tobundela to défendre église na biso. E essa é uma informação geral, também em particular aos outros. Pe bino pe moko na moko apesa na bandeko mosusu. Não dá apenas opção particular na mosusu. Para além de eu estar a vous dizer essa informação,
eu próprio pessoalmente também darei a conhecer a algumas pessoas. Deus abençoe muito. Zamba pambola bino mingi. Até sábado. Ti mokonamposo.